Tá lá. Então, pessoal, ó, só para demonstrar para a atividade dia da semana passada, eu passei exatamente, era fazer a questão número 1 do site, e na outra semana, semana retrasada, eu não passei atividade. Então, olhando ali no site, só fazer a questão número 1. Então tá aqui a questão número 1, vamos fazer ela. Então ela diz o seguinte: no experimento são utilizadas duas bolinhas de bilhar idênticas. Uma lançada, um lançador de bolas horizontais e um ambiente com ar muito rarefeito, de maneira que os corpos se movimentam, apresentando resistência no ar, desprezível. Por meio de sensores e fotografia, estrobobroscópios, o experimento consiste em acompanhar o tempo de queda de duas bolinhas e caracterizar o tipo de movimento que elas descrevem durante a queda. As duas são colocadas numa mesma altura inicial, h, ficando as bolas B sobre uma plataforma, ficando a bola B sobre uma plataforma. A bola A é abandonada no mesmo instante que a bola B é lançada verticalmente para V. Então ele pergunta lá, assumindo que a aceleração da gravidade é constante, é correto afirmar que a bola A tem um tempo de queda menor do que a bola B. A bola A tem um tempo de queda maior do que a bola B. Os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola B descreve uma trajetória uniforme. As duas componentes da velocidade B são descritas por um movimento uniforme variado. Os tempos de queda das duas bolas são iguais e a bola A descreve um movimento uniformemente variado. Então vamos lá. O que a gente havia visto? Quando eu resolvo um tipo de exercício desse, eu tenho que decompor o tipo de movimento. Ou seja, o que isso significa? Ele vai se movimentar no eixo X e no eixo Y. No meu eixo X, eu tenho um movimento uniforme. No meu eixo Y, movimento uniformemente variado. Então, independente se eu solto os dois aqui ao mesmo tempo, os dois eles vão cair ao mesmo tempo, ou seja, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Certo? Então, basicamente, o tempo aqui, ó, ele não vai ser diferente, ó, vai ser igual. Só que a bola B, ele fala que descreve um movimento uniforme. No caso, ele não vai descrever, ele vai descrever os dois, ó, porque tem um movimento uniforme para frente e uniformemente variado para baixo. Né? Então, não vai descrever um movimento uniforme, porque ela tem uma variação de velocidade. Então, o ideal seria esse aqui, ó, os tempos de queda são iguais e a bola A descreve um movimento uniformemente variado. Isso por quê? Porque ela vai estar caindo. Certo? Então, a questão seria exatamente a letra E. Olha lá. O tempo de queda da bola é determinado pelo movimento vertical de ambas, que ocorre sob a aceleração da gravidade. Portanto, o tempo de queda será o mesmo, A e B, e a única diferença entre a bola B, além da movimentação vertical, executa um movimento na horizontal e para a direita, caindo uma ação de força da gravidade. O movimento da bola A é retilíneo e uniformemente variado. Então foi igual que a gente viu. Imagino que vocês não tenham tido dúvida sobre essa parte, certo? Então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver uns experimentos. Né? Só estão acompanhando pela tela, né? Direitinho. Então o que acontece? Existe um programa muito bom que eu utilizei quando eu estava fazendo faculdade, chamado Algodo. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é esse cara aqui, ó. O Algodo pensa como se fosse tipo um PowerPoint, só que voltado para física. Então, naquele exercício, o que a gente tinha feito? Vou escolher aqui um gráfico bonito, escolher outro. Esse aqui, pronto. Então, nesse aqui, o que a gente tinha visto? A gente tinha colocado uma plataforma, só mudar a cor dela. Pronto. Então, é esse aqui. Faz tempo que eu não vejo isso, mas tá bom. Então, ó, eu tinha ali uma bola,
e outra bola. Ambos. Vou botar a mesma massa. Então aqui é o interessante desse programa que eu consigo calcular, por exemplo, a densidade deles. Vou botar 1 kg. Botar uma aparência, botar um verde. E botar a mesma coisa pro outro. Pronto. Que aí fica mais fácil. Então, qual é a grande sacada desse experimento? É que basicamente eu consigo alinhar eles, ó, eu consigo fazer o efeito da gravidade, por exemplo. Ou seja, se eu der play nesse vídeo, qual é a tendência? A tendência é o quê? A gravidade vai atuar sobre eles. Ou seja, essa bolinha aqui, ela vai cair, ó. Que é exatamente o que acontece. Então, o ideal, interessante, é que eu posso modificar, botar ele um pouco mais lento, a gravidade e a forma como ele atua. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar pode ser uma força sobre ele. Vou botar uma força aqui. Então, ó, deixa eu configurar esse cara. Ele já vai considerar. Pronto. Então, ó, imagina aquele mesmo exemplo que a gente tinha. Ou seja, eu tenho ali duas esferas. Uma, ela vai estar aqui apoiada e a outra, ela vai cair livremente. Então, ó, acontece que a bolinha ela vai cair. Ah, porque eu não botei a força suficiente. Deixa eu refazer isto. Pronto. Tem que botar uma força maior. Botar uns 30. O interessante desse programa é que ele é tão realístico que às vezes até para configurar ou algo do tipo é bem chatinho. Mas a ideia é o quê? Eu consigo calcular, por exemplo, o tempo que esse cara vai demorar para cair. Ó. Pronto. Então, imagina que eu tenho, por exemplo, uma régua. Pronto. E digamos que eu tenha isso aqui, ó, um gráfico. Então, ó, aqui a gente permite calcular e medir, por exemplo, como funciona o gráfico do nosso movimento. Ó. A gente sabe o quê? Que quando esse cara vai se mover, ó, eu tenho um gráfico de velocidade por tempo. E a ideia é o quê? Conforme ele vai se movendo, ó, olha que interessante que vai acontecer aqui no meu gráfico. A gente sabe que no início do movimento, esse cara vai ter o quê? Ele vai estar aumentando a velocidade. Lembra? Lembra que a gente chegou a estudar a parte de gráfico? E uma das coisas que a gente tinha no gráfico é que quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo e ele é algo crescente assim, ó, eu tenho exatamente o que? Um indício que é um movimento uniformemente variado. Olha que interessante que esse gráfico dá pra gente. Ó. Se eu calcular, por exemplo, a área debaixo dessa curva, aqui, ó, essa área aqui debaixo dessa curva, eu consigo saber o quanto ele vai se deslocar. Mas eu posso fazer também o que? Eu posso calcular o ângulo de rotação, lembra? Que era o cateto oposto sobre adjacente.
E isso me permite dar exatamente a aceleração. Então olha que interessante, enquanto a bolinha cai, ela vai cair exatamente o que? Ó? Com uma aceleração, está escrito ali, ó, não sei se vocês conseguem ler, dydx 9,8 metros por segundo. Ou seja, ele vai cair com uma aceleração de 9,8 metros por segundo. Né? Então, através desse gráfico, a gente permite identificar, ó, agora ele vai só acompanhar a partícula, ele permite identificar a posição dela. Olha que interessante. Aí ele vai bater, ele vai ficar ricocheteando, né? Porque ele tem um coeficiente de restituição. Aqui, ó, restituição 0,5. Ou seja, ele vai perder metade da energia quando ele toca o solo. Então, se eu altero o resto agora, porque eu voltei, então não faz sentido ele recuperar. Pronto. Então agora, quando eu solto ele, ele não volta mais. Então ele vai ter um comportamento, ó, um pouco diferente. Ó. Olha que interessante. Quando eu, ó, não, aqui, foi. Quando eu bato ele, ó, ele vai bater, ó, e ele já vai seguir em linha reta, porque ele não tem restituição. Então, por exemplo, existem várias formas de medir isso. Um efeito bem interessante, ó. Aqui eu não estou levando em consideração o efeito do vento, né, fator de fricção. O que é o fator de fricção? Conforme esse cara começa a descer, ele começa a empurrar o ar que está ao redor dele para fora, né? E isso acaba criando uma resistência. Então é bem interessante esse efeito, porque é assim que funciona, por exemplo, o paraquedas. Quando o cara está pulando de paraquedas, ele vai funcionar desse jeito, né? Ele vai querer aumentar essa área de seção e tudo mais. Então, ó, vamos ver se tem uma pequena diferença. Esse aqui é a curva normal. Se a gente mostra ali, ó, até que não tem muita diferença não. Talvez se ele tivesse uma altura um pouco maior, talvez a gente conseguisse ter uma noção um pouquinho melhor. Então, ó, aumentei o gráfico, olha lá. Ele foi até lá em cima, até uma velocidade de 13 metros por segundo. Lembra, através dessa noção eu consigo saber qual a altura que ele vai ter. Né? Ou seja, eu consigo saber exatamente que altura ele tem. Então como que a gente faria essas medidas, por exemplo? Deixa eu botar aqui. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo? Tá entendendo o que eu estou mostrando ou não? Aham, tô tranquilo. Beleza. Então, a ideia é o quê? É, através aqui, ó, eu consigo fazer a medição desse corpo e eu consigo ter uma noção da velocidade que ele vai estar tendo. Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui ó, de velocidade por tempo, mas eu posso trocar essa velocidade por posição. Ó. Então, como que ficaria um gráfico de posição por tempo de um cara que está se movendo a uma velocidade que aumenta? Ó, olha lá que interessante. Ele vai ter ó, um gráfico. Ó, vê se esse cara aqui ele não se parece com uma função de segundo grau, né? Ou seja, uma parábola. Lembra, por quê? Porque quando a gente analisa o movimento uniformemente variado, nós temos o quê? Que a equação que descreve o movimento entre a distância e o tempo é uma equação de segundo grau, né? Lembra lá, ó. Aqui, ó, a gente chegou até a fazer exercício com esse cara. Aqui, ó, essa equação aqui, ó, é ela que descreve a posição com a distância. E ele é uma equação de segundo grau. Então, ele vai ter essa cara aqui, ó. É a mesma coisa se eu fizesse, por exemplo, um movimento diferente, ó. Se eu pegar esse cara e lançar ele para cima, ou seja, vou botar aqui, ó, vou botar aqui um foguete, como se eu lançasse ele a, botei 90 graus. Então, se eu boto lá uma força, digamos, de
1500 newtons. Então vamos ver como que ele vai se comportar se eu lanço ele para cima. Deixa eu só configurar o botão. Pronto. Então, ele vai funcionar assim, ó. Ih, muito fraco. Deixa eu aumentar essa força. Ah, entendi o que está acontecendo. Eu só escolhi o botão errado. Vou botar X, pronto. Então vamos lá. Olha como ele subiu. E foi embora. Ih, até saiu do mapa. Então deixa eu reconfigurar. Pronto. Deixa eu ver. Esse cara é grande demais. Vou fazer umas malandragens aqui. Controlar a aceleração. Aqui, bola. Pronto. Então agora a gente vai seguir o movimento dele. Então eu tinha botado ali 50 newton, vou botar 10 newton. Então vamos lá, aqui ele vai mostrar o gráfico como seria essa velocidade dessa partícula se ele se movimentasse aí com uma força, ou seja, eu estou lançando meu objeto para cima. Então, ó, lancei meu objeto para cima, ó, ele já desceu e caiu, né? Isso porque ele não está totalmente centrado. Mas se eu tentar colocar esse cara no centro, pronto, imagino que aqui seja mais o centro. Acho que agora melhorou. Então, ó, eu vou dar o foguete, ó, ele vai lançar, e olha que interessante, ele vai chegar, vai chegar, vai chegar. Depois o que acontece, ó, diminui a velocidade e para. Depois o que aconteceu, ó, a distância que ele chegou foi 1,6 metros, e depois chegou a zero. Né, se fosse pensar em velocidade, ó, a velocidade está zero. Conforme ele aumenta, ó, a velocidade está chegando aqui, ó, a aproximadamente 0,5. Ó, está chegando, chegando, chegando. Soltei o botão, caiu. Então, ó, ele chegou ali, ó, a uma velocidade, ó. Agora ele está subindo de novo. Ó. Olha lá. Eu estou apertando o botão de novo e ele vai cair, ó. Pum. Olha lá, agora ele já está girando. Então eu consigo ter uma noção dessa velocidade que ele tem. Né? Então esse cara aqui eu vou ter o quê? Um movimento uniformemente variado. Por que o movimento uniformemente variado? Porque a velocidade ela muda com relação ao tempo. Se eu quero, por exemplo, um movimento uniforme, eu tenho que fazer um movimento que ele seja mais ou menos assim, ó. Quer ver? Eu vou tirar totalmente a restituição. Não, tirar a fricção, que é o atrito. Tirar o atrito desse cara também. Pronto. Agora eu vou tocar esse cara pro lado.
Beleza. Então, olha que interessante. Agora eu vou analisar o mesmo velocidade por tempo, só que eu vou analisar agora um gráfico em que a velocidade ela seja constante. Olha que interessante. Olha como que está aqui, ó. Deixa eu limpar o gráfico. Espera aí. Pronto. Ó, não está se movimentando. Apertei. Olha lá. A velocidade, ó, ela está indo em linha reta. Ou quase em linha reta. Né? Então eu posso dizer o quê? Que esse cara ele tem um movimento uniforme. E o que eu fiz? Eu só botei ele para andar em linha reta. E eu botei, porque esse cara aqui é um quadro, é uma bola. Se eu botar um quadrado, acho que ele funciona melhor. Então, vou botar amarelo. Então a ideia é o que? Eu vou tirar o atrito, ele vai ter 1 kg, não tem restituição, não tem atração, não tem nada. Beleza. E a gente vai seguir ele. Pronto. Opa. Então, ó. Pronto. Vou botar ele para ele lançar. Pode ser assim. Controle. Botar um X. Pronto. Então vamos lá. A gente vai ver a mesma coisa. Gráfico velocidade por tempo. Ó. Então ele não tem velocidade. No momento que eu aperto o botão, ó, ele aumenta a velocidade. Enquanto eu estou apertando o botão, ele está aumentando a velocidade. Ó. Só que ele vai chegar um momento que eu soltei o botão e ele vai continuar lá o movimento dele. Ó. Então repara que ele vai continuar lá o movimento, vai continuar arrastando. E esse cara é como se fosse um movimento uniforme. Não é movimento uniforme, por quê? Porque o gráfico está diminuindo. Mas ele está diminuindo por quê? Porque o próprio sistema, né, que relaciona, ó, ele está levando em consideração o atrito. Ó. Olha que interessante. Conforme ele leva o atrito, a velocidade diminui, ó, o arrasto. Olha que interessante agora. Eu tirei o arrasto dele. O que é o arrasto? O arrasto é como se fosse aquela força que vai dificultar o movimento. Ó. Então, ó, no momento que eu tirei o arrasto, olha como que a linha ficou mais reta. Ou seja, o arrasto ele é uma força que é como se ele estivesse deslocando o ar ali na frente. Então, nisso que ele está deslocando aquele ar na frente, ele tem dificuldade para poder passar, por exemplo. Né? E com isso ali, ó, ele vai gerar esse tipo de movimento. Ó. Olha lá, que interessante. Aí aqui, ó, ele já simplificou o desenho, ó, e ele mantém a velocidade dele. Ó. Tanto que a gente vê ali, ó, qual a velocidade. A velocidade em y é tanto, e a velocidade em x, ó, está mantendo ali 27, 28, 29, ou seja, ela está aumentando aos pouquinhos. Né? Então, ó, se eu seguir aqui, parar e voltar, agora se a gente fosse analisar a distância pelo tempo, vou botar a posição x. Então, se eu analiso a distância pelo tempo, ó, ele não tem nenhuma distância, está em zero. Apliquei uma distância, então ó, ele vai gerar um movimento que ele seja, ó, era uma parábola. Aí agora, o que ele transformou? Transformou essa parábola em linha reta. Por quê? Qual é a equação que eu tenho da distância com o tempo? E que minha velocidade não varia? É aquela do sorvete, S igual a S0 mais VT. Ou seja, repara que aqui eu vou ter exatamente aquela análise que a gente estava vendo, ó, do gráfico. Ó. Olha como ele forma uma linha reta quase que perfeita. Isso, ó, porque eu estou levando em consideração o arrasto. Tirei o arrasto, beleza. Então agora ele vai andar em linha reta toda a vida. Ó, agora a linha, ó, ela está ficando muito mais perfeita. Só olhar o branquinho ali, ó. Olha lá. E a gente consegue ver, ó,
a distância que ele calculou. O interessante é o que? Eu posso analisar os dois. Ó. Então, ó, aqui eu tenho um gráfico de distância por tempo. Deixa eu botar outro. E aqui eu vou botar um gráfico de velocidade por tempo. Então, só para a gente ter uma ideia. No gráfico de distância por tempo, eu vou ter o quê? Que ele vai se mover em linha reta. Então, deixa eu só limpar ele. Em compensação, no gráfico de velocidade por tempo, eu vou ter exatamente o quê? Vou botar aqui, ó. Esse é a velocidade por tempo. Opa. Esse é a distância por tempo. Então, olha que interessante. Ali está o gráfico dos dois, ó. Eu tenho nada de distância e nada de velocidade. Quando eu dou um movimento para ele, ó, olha como os dois gráficos vão se comportar. Eles vão estar, ó, soltei o botão. Vou tirar aqui o arrasto, para poder ficar em linha reta bonitinho. Então, olha que interessante. A velocidade ela se manteve em 10, aproximadamente, aqui, ó. Olha lá. Velocidade em x aproximadamente 10. Está ali 10,11, né? O tempo está crescendo. E aqui a gente teve, ó, a velocidade que a gente também consegue calcular. Olha que interessante. Se eu pegar o meu gráfico de distância por tempo, dividir a distância pelo tempo, né? Velocidade é distância sobre tempo. Se eu pego a minha distância, que é essa altura, e divido pelo meu tempo, que é esse cara no eixo x, eu vou ter quem? Eu vou ter a velocidade, concorda comigo? Então, olha o que está escrito aqui, ó. dy dx 10,11. Ou seja, eu tenho uma velocidade de 10,11 metros por segundo. Agora, se eu venho no gráfico de velocidade por tempo, quem é o meu y? Y é a minha altura, que representa a velocidade. Olha, vê se não é o mesmo valor. Olha lá. Ó. Gráfico ali, ó, 10,11. Ali só está ajustando o gráfico, né? Mas aqui, ó, 10,11. Não é o mesmo cara? Olha que interessante. Através dessas duas análises, a gente consegue obter a mesma relação. E o mais interessante é o seguinte, ó. Quando eu tenho um movimento uniforme, quanto que vale minha aceleração? Ela vale quanto? Zero. Olha aqui, ó. Meu dy dx, ele vale quanto? Zero. Isso por quê? Porque ele não tem aceleração. Conseguiram ver? Conseguiram identificar? Aham, consegui ver. Então, a análise do gráfico é exatamente isso. Ou seja, aqui eu estou vendo o quê? Um movimento uniforme. Por quê? Porque esse cara só se move para frente. E se ele estivesse caindo? Que era igual que a gente estava fazendo na questão anterior. Deixa eu tirar o arrasto para a gente não ter problema de novo. Então, ó, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o chão e vou excluir o chão. Excluir o chão. Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai só cair. Então, se ele está caindo, ele tem o quê? O movimento uniformemente variado. Certo? Então, vamos analisar como que funciona esses dois gráficos. Deixa eu só voltar. Então, como que funciona esses dois gráficos aqui? Ó? A gente está acompanhando ali o bloquinho, que ele vai só cair. Vou botar aqui um pouquinho maior. Pronto. Então, ó, conforme ele está caindo, o que eu tenho aqui, ó, com relação à minha distância com o tempo? Ó. Minha distância com o tempo, olha lá, posição por tempo. Ah, ele parece que está... Ele está ali alterando. Já com relação à minha velocidade por tempo, ele vai estar o quê? Ó? Ele está aumentando a velocidade, ó. O y é a velocidade. Ó. Repara que ele está aumentando. Até que chega um momento que ele chegou ali do outro lado.
Deixa eu só diminuir o tempo. Pronto, para a gente poder analisar. Esse cara aqui, ó, ele parece uma reta, mas acho que não deveria ser uma reta. Ah, tá. Aqui, ó. Olha o meu erro. Aqui eu coloquei a posição de x dele, mas na verdade ele não se movimenta em x, ele se movimenta em y. Por isso que deu aquela cara ali que eu achei estranho. Então, ó, troquei aqui agora o gráfico para simplificar. E vamos analisar aqui. Vou limpar o outro para a gente poder também analisar o outro. Então vamos lá. Se ele está caindo, a gente espera o quê? Que ocorra um movimento uniformemente variado, certo? E no movimento uniformemente variado, o que nós esperamos? Esperamos que a distância ela vai ser daquele jeito, que é uma parábola, e que a velocidade ela vai ser uma reta. Por que uma reta? Porque a velocidade aumenta com o tempo. Lembra que a equação entre velocidade e o tempo é aquela do v igual a v0 mais at. Então, olha que interessante agora. Ó, aqui eu vou ter, ali na verdade ele continua o movimento em x, que é 0, e no movimento em y, repara como ele está fazendo aquela parábola. E olha que interessante é o que, ó. Vou até dar uma pausa. Pum, pausei. Quando eu pego a inclinação dessa reta, eu tenho a velocidade, ó. Olha que interessante, ó. dy dx, ele está igual a 16,8 metros por segundo. Então, se eu pegar aqui nesse ponto aqui, ó, no último ponto que ele teve, a velocidade dele, ó, é 25,872. Se eu venho no meu gráfico de baixo, olha quanto que é a mesma velocidade, 25,872. E olha que interessante, se eu pego a inclinação dessa reta de velocidade por tempo, eu vou ter exatamente o que? Eu tenho aceleração. E qual é a aceleração desse movimento? 9,8, que é a aceleração da gravidade. Né? Lembra, a gente utiliza 10 por questão de convenção, mas a gravidade em si ela é 9,8. Eu posso até alterar aqui a gravidade. Aqui, ó. Show de gravidade. Aqui, ó. Se eu considerar a velocidade 10, pronto. Como que ela ficaria? Pronto, estou levando em consideração. Então, deixa eu ver aqui, para ver se ela voltou. Então, se eu considero aqui, ó, como minha aceleração é igual a 10, agora ela vai funcionar direitinho. Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixar aqui o gráfico, velocidade por tempo. Pronto. Vou deixar aqui o outro. Tirar a posição Y, limpar. Ah, dá pra ver, o bloquinho está aqui atrás. Então, caindo, ó, olha o que a gente tem. A velocidade agora, ó, a aceleração, repara que a aceleração está o quê? Em 10 metros por segundo. Em compensação, a velocidade, olha lá, ela vai estar aumentando e ela vai ter a mesmo cara aqui, ó. Os dois gráficos se completam, são o mesmo. Repara que aqui ele vai fazer aquela parábola. E o interessante é o que? Se eu utilizo um terceiro gráfico, que eu posso fazer isso, de aceleração por tempo, acho que eu não consigo. Energia angular, cinética. Velocidade angular. Está aqui, ó. Então, se eu utilizo a mesma coisa. Opa. Se a gente vê um gráfico de aceleração por tempo, a gente sabe o quê? Que a aceleração ela é constante, que ela não muda. Então, a gente pode esperar que nesse gráfico aqui no cantinho, ela vai se comportar como? Ela vai se comportar
como se fosse uma linha reta, né? Então, vamos analisar ali, ó, o terceiro gráfico. Então, aqui a gente tem todos os gráficos se manifestando. Olha que interessante, ó. Nesse cara aqui, ó, eu tenho, ó, que a aceleração, aqui no caso é velocidade angular. Então vai ser zero porque ele não está rotacionando, não é aceleração. Mas aqui a gente vê, ó, a parábola e a gente vê exatamente a reta. Então, num gráfico de velocidade por tempo, eu vou ter o quê? Eu tenho exatamente que o, o ângulo dele, né, que é o y sobre x, é a gravidade, é a aceleração, que nesse caso é a gravidade, e nesse cara aqui vai ser a velocidade. O interessante, não sei se repararam aqui no vídeo, que ele fica meio psicodélico, que parece que está desacelerando em alguns momentos. Ó, vou passar para vocês de novo. Quando eu dou play, parece que ele desacelera, ele desce e depois ele sobe. Ó, parece que ele está subindo, parece que ele vai parar totalmente e depois ele vai aumentar a velocidade. Por que que isso acontece? Isso vai acontecer exatamente por questão do efeito óptico. Ou seja, ó, parece que ele parou totalmente, ó, parou, olha lá, parou totalmente e depois ele começou a movimentar. Ou seja, parece que ele foi jogado para cima e depois ele foi jogado para baixo. Mas na verdade isso aqui é apenas questão óptica, porque nós temos um limite para visualizar as coisas. Então, se esse cara se movimenta nesse limite que a gente visualiza, a gente vai ter noção que ele está parado. Então é mais uma questão, apenas uma questão estética, digamos assim. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, até que não. Conseguiram entender mais ou menos como que a gente analisa esse gráfico? Qual é a diferença entre um e outro? Aham. É maneiro, cara. Legal, né? Uhum. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou continuar com o mesmo raio-x. Se a gente tiver agora, pensar aqui, ó. Fazer agora o lançamento horizontal que a gente tem. Então eu tenho meu bloquinho e eu vou dar uma velocidade para ele. Pronto, de 10 newtons. Dá uma corzinha para ele. Bota vermelho. Pronto. Então, deixa eu só ativar o controle. Então vamos analisar o que acontece se eu soltar. No momento que eu pergunto, ó, o objeto ele vai chegar e vai capotar. Então, o que eu consigo aqui? Ó? Vamos analisar aqui que a gente consegue obter esse cara. Então vamos analisar como seria, por exemplo, a velocidade. Ó, a velocidade no caso pode ser a velocidade em x e a velocidade em y, já que a gente analisa ela separada. Então pode ser esse cara. Então aqui o que eu vou ter? Aqui eu tenho um gráfico de velocidade x e y por tempo. Então, como vai funcionar? Ele vai mostrar ali, ao mesmo tempo, dois tipos de gráficos. O gráfico da velocidade x e da velocidade y. Então, ó, conforme a gente se movimenta, ó, deixa eu dar uma refeita, que aqui ele vai ter restituição. E aqui ele tem atrito. Então pronto, sem atrito, sem restituição. E sem restituição. Pronto. Agora ele vai funcionar mais bonitinho, porque ali ele está levando em consideração atrito.
Então, ó, agora chegou a zero. Então, ó, olha que interessante. Tá? Espera aí, são muitas variáveis para a gente levar em consideração. Pronto, pronto. E tira efeito do ar. Pronto. Agora sim o gráfico vai ficar bonito. Então, depois de eu ter feito todas aquelas análises, o que eu vou ter aqui? Ó? Quando eu me movimento, ó, olha que interessante. Esse cara aqui, ó, ele representa a minha velocidade em y. Olha como a minha velocidade em y ela cai. Em compensação, o que vai acontecer com a minha velocidade em x? Ela permanece constante. Esse cara aqui, ó, esse salto foi o tempo de eu apertar o botão. Tudo bem? Ou seja, se eu fizer isso rápido... Não, peraí. Se eu fizer isso aqui rápido, ele não vai levar isso em consideração. Deixa eu botar slow motion. Pronto. Ó. Apertei o botão, ele está se movimentando muito, muito devagar. Pronto. Ele vai mais rápido agora. E olha que interessante. Ó. Ele vai cair, ó. A velocidade dele vai se manter. Olha que interessante. Por mais que ele tenha caído de outra forma, ó, a velocidade em x se mantém. Olha lá. Ó. Velocity em x. Em compensação, a velocidade em y, ela vai cair. Por que ela vai cair? Exatamente porque ele está caindo para baixo, a velocidade está para baixo. Então, no lançamento, como que ficaria esse cara com o lançamento? Ó, minha posição em x e minha posição em y. Então, agora a gente está analisando só a posição. Então, na posição, ó, eu vou ter o seguinte, ó, em y, ele está a 3 metros de altura. Quando eu acelero, ó, a minha posição em x aumenta, por quê? Porque ele está se movendo para frente. Em compensação, minha posição em y diminui. Por quê? Porque esse objeto ele vai tender a cair no chão. Então a gente tem aqui ó, que ele está aumentando a velocidade, ou melhor, ele está aumentando a posição para x, porque está indo para frente. E aqui ó, é exatamente quando ele cai da altura ali do bloco. Então ele vai cair e vai ter esse tipo de movimento. Ou seja, aqui eu consigo analisar as posições dele, entre uma e outra, né, exatamente. Certo, gente? Dúvidas? Bom, Ok. então vamos voltar para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Vou tirar mais um exercício aqui de lançamento horizontal para a gente poder fazer. Então, a gente tem aqui, ó, esses exercícios desse site. Peguei o primeiro que tinha aqui. Então, para caso, o que a gente vai ter? Vai ter 3 exercícios. Tudo bem? São bem tranquilinhos, tem a resposta e tudo mais. Fazendo esse exercício da questão número 1, questão número 2 e questão número 3, qualquer coisa a gente faz a 4 na próxima aula. A gente corrige para dar segmento à matéria. Tudo bem? Aí a gente fecha o lançamento horizontal. Aí a gente começa a ver as outras coisas. Certo, gente? Alguma pergunta? Não. Acho que não. Daiane, Laura, Manuela, Noah, Pietra. Alguma pergunta? A revisão vai ser os próprios deveres que você passou para casa? Que a gente está fazendo? É. Cara, com Beleza. relação à prova eu nem sei. Eu acho que não tem prova sábado não. Pelo menos eu não fui informado. Qualquer coisa eu mando no site, mas acho que não. Pelo que eu falei, pelo que eu me lembro da última reunião, as provas seriam baseadas na... Acho que cada professor ia escolher uma forma de avaliação, alguma coisa assim. Ah, sim. Entendi. Aí comigo seria só essas atividades mesmo.
Aí toda semana Beleza. uma atividade. Pelo que eu me lembro, sim, era isso. Depois eu vejo direitinho para ver se realmente é isso e comunico com vocês. Show. Beleza. Certo, gente? Bem melhor, Certo. com certeza. Então, terminamos por aqui, certo? Então eu vou mandar lá o site lá no Google Classroom. Aí é só fazer questão 1, 2, 3, certo? Que aí a gente corrige na próxima aula. Então, gente, até mais. Até mais ver. Bon voyage, libertate. Bate um som no mar.